Qual é o problema com o nosso talento? Você sabe qual é o seu talento? Por que nós temos tanta dificuldade em saber onde estão os nossos pontos fortes? Por que nós temos tanta dificuldade em encontrar a nossa verdadeira vocação baseada e estruturado sobre o nosso talento e sobre nossa paixão? Pense comigo. Se você tem criança na escola, pense nas suas crianças. Se você não tem criança, pense em você mesma. O que acontece quando a criança chega em casa e tem essas notas no boletim? O que acontece? Em matemática, 9,5, em física, 9, em química, 9,5 e em português, 6. Se o seu filho chegasse em casa com essas notas no boletim, qual seria a sua instrução? O que você pediria para o seu filho ou sua filha fazer? Se você é como a maioria das pessoas, você pediria para ela se focar, se concentrar em estudar português. Por quê? Porque essa é a norma, essa é a regra. O nosso sistema de ensino, ele requer que você alcance a média em todas as matérias. Então você forçaria o seu aluno a estudar gramática, a estudar língua portuguesa. Você certamente obrigaria ele a estudar gramática. Você acompanharia ele para ver se ele realmente está estudando gramática. Você talvez contrataria um professor particular para dar aulas de gramática e quem sabe, se ele não conseguisse atingir a média, ele pegaria recuperação e ele teria que estudar mais gramática. Então, onde está o foco desse aluno? Onde está o foco dessa criança? O foco, ele está no ponto forte ou no ponto fraco? Está no ponto fraco. Essa criança, esse aluno, esse estudante, ele tem um talento especial para estudar matemática, para estudar química ou física. É ali que está o ponto forte dele. Ele é quase um gênio em formação nessas disciplinas. Mas o que o sistema de ensino e nós mesmos fizemos? Nós anulamos esse ponto forte e nós pedimos para que ele se foque no ponto fraco. E veja bem, eu falei antes que o talento ele é definido pela configuração dos nossos neurônios na infância. Então, se você não tem aptidão para a gramática, por mais que você estude, você não vai sentir fascínio, você não vai sentir encanto, você não tem paixão por matemática. Então todo o foco dessa criança está no ponto fraco. Ela não tem paixão, ela não tem curiosidade, ela não tem inclinação para a gramática, para português. Português é chato. Por quê? Porque ela não tem essa configuração neuronal que facilita o estudo da gramática. O ponto forte dela está em matemática, está em física, está em química, está com números, a habilidade dela está com números. Mas o que nós e o sistema de ensino fizemos? Nós forçamos essa criança a se focar nos pontos fracos. E isso tem 3 consequências trágicas que todos nós estamos sofrendo. Você, nós estamos sofrendo as consequências desse processo. Quais são essas 3 consequências? Primeiro, essa pessoa que gosta de matemática, gosta de física, gosta de química, ela tem que abandonar o que ela gosta para se focar no que ela não gosta. E por estudar se tornar um sinônimo de estudar o que ela não gosta,
daqui a pouco ela esquece que ela gosta de matemática, que ela gosta de química, gosta de física. Por quê? Porque o foco dela está no que ela não gosta. E essa pessoa, ela acaba se convencendo de que ela não gosta de estudar. Por quê? Porque estudar significa estudar português. Segundo ponto, essa criança, essa pessoa, ela é quase genial em matemática, física e química. Ela não precisa se esforçar muito para tirar notas altas. Então, ela é inteligente, ela tem uma inteligência elevada em matemática e física e química, que são os pontos fortes dela. Então, ela é sumamente inteligente. Mas como que o foco passa a ser português, que é o ponto fraco, ela que era quase um gênio em matemática, agora pensa que ela é uma pessoa que não é inteligente. Por quê? Porque ela não consegue entender português. Terceiro ponto, se ela se focasse somente em matemática, física e química, ela daria show. Ela teria resultados extraordinários. Mas como o foco dela é desviado dos pontos fortes para o ponto fraco, a média aqui, se você estuda, se você se esforça, a média aqui aumenta para 7. Aqui cai. Por quê? Porque você não estuda mais, o foco cai para o ponto fraco e no final das contas você atinge a média. E uma pessoa que atinge a média é o quê? Medíocre. E aqui você estabelece a filosofia da mediocridade. Você precisa estar na média. Porque se você estiver no topo em matemática, mas você não está bem em gramática, você vai ser punido por não estar bem em matemática. Você vai ser punido por não estar bem em gramática, ao invés de ser reconhecido pelos seus pontos fortes. Então, é nesse processo todo, que não é um processo curto, ele começa na nossa infância, quando nós temos 7 anos, e termina quando nós temos 18 ou 19, porque quando nós chegamos no tempo para prestar vestibular, nós já não sabemos mais onde está nosso ponto forte. Nós não sabemos mais onde está o nosso talento natural. E aí acontece um processo estranho. Ao invés de olharmos para dentro de nós, olhar onde está o nosso ponto forte, onde está o nosso talento e procurar seguir uma profissão baseado no nosso diferencial, na nossa singularidade, nós olhamos em volta no mercado para ver as pessoas que nós conhecemos e que estão se dando bem, e a gente, na confusão mental, escolhe a carreira ou a profissão ou a vocação que estas pessoas estão seguindo. A gente se esquece ou ignora ou não sabe que essas pessoas estão se dando bem justamente porque elas estão seguindo a vocação, a singularidade delas. Então, esse é um processo cruel que acontece conosco, mas nós não podemos permanecer presos e se tornar vítimas dele. Nós temos esse conhecimento e esse poder de resgatar o nosso ponto forte e reconstruir a nossa vida baseado nele. E como você descobre qual é o seu talento natural?